bem? Hoje vamos discutir nesse vídeo a abordagem psicanalítica dentro da orientação profissional, pensando a prática, né? De que modo e que medida a vertente psicanalítica pode ser um recurso na orientação profissional, ok? Vamos lá? Então, pensando a vertente psicanalítica, e vocês já bem sabem, né, que é o grande objeto de estudo da psicanálise é o inconsciente, e para acessar esse inconsciente é preciso fazer falar, né, é preciso lançar mão da associação livre. Na verdade, o inconsciente pode vir à tona de várias maneiras, né? A associação livre é um modo do inconsciente vir à tona. O Freud vai apontar outros, né? Então, sonhos são modos do inconsciente vir à tona, atos falhos, xistes, né? Aquelas piadas, aquele humor agressivo, né? Também é um modo do inconsciente vir à tona, e falar, né? Então, se a gente está num processo de escolha profissional, a fala pode ser um mecanismo potente de fazer falar, então a associação livre entra como um recurso importante, né? Então, esse analista encorajando esse indivíduo que está participando do processo a falar livremente o que vem à sua cabeça. E, ao mesmo tempo, um outro ponto importante é a escuta. Então, na medida que o indivíduo fala livremente, cabe a esse analista escutar, né, estar escutando com uma atenção flutuante ou suspensa. Eu acho que aqui cabe, inclusive, uma ressalva entre a diferença de ouvir e escutar. Né, o que esse analista precisa constituir no setting é uma escuta. Então, escuta é se esvaziar para que a fala do outro possa nos atravessar, né? Então, é esvaziar os pensamentos para que, de fato, a fala do outro ecoe e a gente consiga, inclusive, repetir para ele o que a gente ouviu. Isso é diferente de um mero ouvir, né? O ouvir seria senso comum. O ouvir seria, enquanto o outro fala, eu estou pensando. Inclusive pensando algo para sobrepor a fala do outro, para diminuir ou para, né, dizer que aquilo não faz sentido. Então, cuidado, né? O que a gente precisa ofertar no processo de orientação profissional é escuta clínica. Outros passos importantes da orientação profissional capturada pela psicanálise é a manifestação das fantasias, dos desejos inconscientes e dos mecanismos de defesa. Então, é bem provável que as pessoas tragam ali no setting algumas fantasias que podem ser inconscientes, né? Então, quando a gente fala de fantasia inconsciente, seriam fantasias que foram constituídas em algum momento histórico, porque o inconsciente é atemporal. Então, a gente não vai saber, né, delimitar em que momento aquela fantasia se constituiu, mas se o indivíduo traz, se ele narra, é porque para ele é importante e a gente precisa suportar, escutar e problematizar. Então, o trabalho de um analista não é dar respostas, é trazer perguntas. Então, é colocar em análise essas fantasias, mecanismos de defesa. Muitas pessoas se sabotam porque lançam mão de mecanismos de defesa para lidar com a vida, né? Para transitar, para suportar a realidade. As pessoas, às vezes, lançam mão de mecanismos de defesa, que pode ser sublimação, por exemplo, pode ser a projeção, pode ser, inclusive, o recalque, né? Que são mecanismos de defesa muito famosos aí dentro da vertente psicanalítica. E o outro ponto importante são as transferências, né? Dentro de um processo de psicanálise, transferência e contra-transferência também me parece muito importante a gente trazer ao debate. A transferência seria exatamente o paciente, né, o indivíduo, transferir para o analista seus desejos, suas raivas, suas angústias. Seria o afeto, né? Lembrando que afeto tem a ver com afetação. Então, nesse processo de transferência, o indivíduo transfere para o analista, né, para o psicólogo, as suas inquietações. E ele nem sempre tem consciência disso. Então, é importante que o analista esteja atento a essa transferência, assim como a contra-transferência, que aí já seria, né, o terapeuta, o próprio psicanalista, respondendo a essa transferência, né, também tendo ali comportamentos e ações e afetos transbordando no setting. Então, são práticas importantes aí dentro de uma prática psicanalítica dentro da orientação profissional. Agora, pensando os recursos que a gente pode utilizar, a gente pode usar testes projetivos,
né? Então, a psicanálise, ela lança mão de muitos testes, né? Inclusive os testes de personalidade, os testes que ajudam a projetar, né? A fazer o inconsciente vir à tona, nos ajudam na escolha profissional. O questionário desiderativo, que também é um modo de fazer falar, e é um questionário que acessa conteúdos inconscientes. Não sei se já usaram esse método, mas seria ajudar o paciente, né, o indivíduo, a desconstruir, tirar o foco e o locus dele. Então, seria como um questionário desiderativo, uma entrevista com esse viés, seria desconstruir, seria dizer, por exemplo, se você fosse um animal, qual você seria? Se você fosse um objeto, se você fosse um indivíduo, ou, enfim, algo não real, enfim, o que você seria? Se fosse um objeto, um animal, é ajudar o indivíduo a se desconstruir e, a partir dali, poder acessar as fantasias inconscientes. Então, também são ferramentas interessantes, né? Além dos testes projetivos, os questionários ou entrevistas desiderativas, que ajudam a acessar recursos inconscientes, a fantasias e a provocar, né? Então, se fosse um animal, se você fosse um objeto não animado, né? Quem você seria? Qual lugar você seria? Então, a projeção vem muito desse lugar, né? Descaracterizar o sujeito para que o inconsciente, para que a fantasia preencha. Então, são recursos interessantes na orientação profissional. Bem, com isso, a gente está finalizando o vídeo. Só vou retomar alguns pontos importantes que a gente falou aqui. Dentro da psicanálise, pensando a prática, a gente precisa colocar em análise a escuta, a associação livre, né? A escuta com atenção flutuante e a associação livre, processos de inconscientes, né? Fantasias, trabalhar com os mecanismos de defesa que vão aparecer, e os recursos que a gente pode utilizar, né? Recursos projetivos, desiderativos, né? Que nos ajudem a acessar o inconsciente e deixar falar para não fazer calar. Ok? Espero revê-los em breve. Até mais!